passou a maior parte da vida trabalhando para a revista Veja e para a Rede Globo de televisão. Abriu escritórios para esses veículos em Nova York. Aliás, a maior parte da carreira foi como correspondente internacional, durante a qual conheceu gente de todo tipo, mas principalmente gente importante ou importantíssima. Cobriu guerras, rebeliões, epidemias, terremotos e distúrbios raciais. Mais recentemente, passou pelas TVs Bandeirantes e Cultura e atualmente está na Record. O nome dele é Paulo Henrique Amorim, mas se gritar conversa afiada, ele atende. Você não pode perder! Nessa segunda edição especial do Comitê de Imprensa, que entrevista Paulo Henrique Amorim, agora nós vamos conversar com o polemista, o cara que popularizou uma expressão, o partido da imprensa golpista, o cara que de vez em quando cria uns casos danados. Não tem caso nenhum. Como é que você avalia a imprensa brasileira hoje, Paulo? Muito ruim. Muito ruim. Se você comparar a imprensa brasileira com a imprensa, especialmente a imprensa escrita, dos países de novas democracias, eu chamo nova democracia, aqueles países que viveram sob regimes fechados durante muito tempo e se abriram para a democracia recentemente. Portugal, Espanha, Argentina, Chile, México, Uruguai. Você verá que a imprensa brasileira é muito pior do que a imprensa desses países. Se você lê, por exemplo, La Nación, lê o Clarim, quando você abrir a Folha de São Paulo, você chora, lágrimas copiosas. Eu morei agora durante um mês, recentemente, fiquei lá trabalhando com a Record na cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e lia diariamente os jornais mexicanos, o El Heraldo, por exemplo, e tal. Mas infinitamente melhores. Infinitamente melhores, em profundidade. É porque são empresários muito ruins. São empresários que estão numa fase terminal. São empresas, o Globo, por exemplo, que é o melhor jornal brasileiro, sobrevive porque ele é subsidiado pela televisão. E eu digo isso porque eu sei, eu era do Jornal do Brasil, e o doutor Brito, a quem eu já me referi no programa anterior, o doutor Brito contava que quando saía no Jornal do Brasil um anúncio no domingo, que não tinha no Globo, na segunda-feira de manhã o Roberto Marinho telefonava e dizia, olha, tem que sair no Globo, senão não sabe como é que é. E o cara que tem o jornal e que tem a Globo, jogava bruto, muito bruto, entendeu? Então o Globo é subsidiado pela TV Globo. Não fosse a TV Globo, ele era um pasquim como é a Folha e como é o Estadão, entendeu? Agora, a causa disso seria a senectude, digamos assim, desses empresários a que você se refere? Também tem isso. Ou houve uma degradação? Os velhos eram melhores que os filhos. O Vitor Tivita eu conheci, ele dava de 10-0 no Roberto Tivita. Seu Frias eu não conheci, mas tem a reputação de ser 10 vezes mais inteligente que os dois filhos juntos. O Roberto Marinho que eu conheço os 3 filhos, entendeu? É comparar o Himalaia com o Morro do Castelo, entendeu? A distância é descomunal. Os Mesquita tiveram que ir embora correndo. Os bancos credores mandaram os Mesquita embora. Os Mesquita hoje, como disse o Zé Sarney, aliás, muito bem, os Mesquitas terceirizaram o jornal para os bancos credores. Os Mesquitas hoje só têm ascendência sobre a página 2 e a página 3, é um desastre. Um desastre. Quer dizer, não há uma ideia luminosa, não há uma contribuição original, todos eles dizem a mesma coisa sempre. A defesa da economia de mercado. Aliás, as páginas de opinião dos jornais do Brasil são páginas de uma só opinião. Não há divergência, não há cotejo, não há debate, como no New York Times, como nos jornais europeus. Um dia escreve um cara de direita, amanhã escreve um cara de esquerda. E você fica ali balançando entre um e outro. Você se quiser só ler o cara de esquerda, eu, por exemplo, no New York Times só leio o Krugman. Os outros não me interessam. Não me interessam. Agora, você fala do partido da imprensa golpista. Sim. Mas esta imprensa que você chama de golpista foi a responsável pelas denúncias que derrubaram meia dúzia de ministros. Mas aí, meu querido, existe uma diferença fundamental. Eu acho muito bom que a imprensa golpista e a não golpista denuncie a corrupção e o mal feito. O meu problema com a imprensa golpista não é a denúncia de corrupção.
O meu problema com a imprensa golpista é a parcialidade. Porque a imprensa golpista não denuncia, por exemplo, e não vai atrás do João Faustino da Controlar. Não vai atrás do presidente do metrô de São Paulo. Entendeu? E por aí vai. Então ficam perseguindo o Lupe, ficam perseguindo Orlando Silva, ficam perseguindo o Palocci, em muitos casos com toda razão. Mas o problema é que existe um filtro, um tom, uma ênfase, a forma pela qual o Jornal Nacional anuncia as pseudo-crises, não é? Isso tudo constrói um quadro que é nada mais, nada menos do que a repetição incansável do golpe contra o Getúlio, que foi dado pelo PIG, do golpe contra o Juscelino, que foi dado contra o PIG. Tentaram derrubar o Juscelino várias vezes. Aquela frase do Lacerda, se for escolhido não é eleito, se for eleito não toma posse, toma posse. Fizeram com o Jango, com o Brizola no Rio 2 vezes, com o Lula 2 vezes, e agora estão fazendo com a Dilma. É a mesma coisa. Você acha que isso vem o Assis, sim, o Assis Chateaubriand está vivo. O Assis Chateaubriand está vivo. Só que tem que hoje, não tem ninguém com o gênio do Assis Chateaubriand. O Carlos Lacerda da Última Hora está vivo. Só onde é que tem um Carlos Lacerda hoje na imprensa brasileira? Não tem. Mas será que toda essa imprensa que você se refere, eu acredito que você esteja se referindo a toda a grande imprensa? Eu estou me referindo a Globo, Estadão, Folha e Veja, que aliás a Veja tem uma peculiaridade. Eu que me orgulho de ter feito parte da equipe original da Veja no tempo do Mino Carta, hoje considero a Veja um detrito de maré baixa. Detrito de maré baixa. Hoje, você... Você quer saber a origem desse apelido? Eu? Diga. Eu sou carioca, criado na Praia do Flamengo, ali na Baía de Guanabara, que sempre foi meio suja, né? Então, quando a maré volta, a gente vê aqueles detritos de maré baixa. E tinha lá na Bloch, quando eu trabalhei lá com o Adolfo Bloch, tinha um copidestre muito safado, mas muito inteligente, chamado Raul Giudicelli. E ele se referia ao... me lembro. o Raul. E ele se referia a alguns dos patrões e tal, ali, uns parentes do Adolfo, como detritos de maré baixa. O que para nós ali de frente para a Praia do Flamengo tinha um significado muito concreto. Esses detritos fediam. A Veja. Pra caramba. Mas você acha, então, que toda esta imprensa, essa grande imprensa que a gente sempre se refere, toda ela está de rabo preso? Toda ela está de rabo preso? Não estou dizendo que é rabo preso, estou dizendo que toda ela está comprometida com a ideia de infernizar e, em última instância, derrubar qualquer governo trabalhista. Porque ela é a representante, é parte, agente, arauto de uma elite arcaica retrógrada que tem no Brasil. Pois é, mas você... Ela é a oposição. A Judite Brito, da NJ, falou, nós somos a oposição. Não sou eu que estou dizendo, ela é a oposição. E, aliás, isso não é só o papel... A gente falou isso em relação à quase inexistência ou enfraquecimento terrível da oposição parlamentar brasileira. Claro, o Álvaro Dias, que eu espero que você dê a palavra a ele para me refutar, o Álvaro Dias, ele é o eco do PIG. O PIG solta o Álvaro Dias, no meio da floresta de Brasília, no Planalto Central, ele ouve o grito do PIG, no dia seguinte ele faz a denúncia no Senado. E rapidamente a TV Globo está pronta para ouvi-lo. Nada mais é do que o reflexo daquilo que saiu no PIG na véspera, ou no Jornal Nacional. O Álvaro Dias é o eco perfeito. Paulo Henrique, o que fazer para mudar este quadro? Este quadro lei... é estrutural. Uma lei... Não é conjuntural. Uma lei, Se vem de Getúlio é porque é conjuntural. Claro, é um marco regulatório. É um marco regulatório que eu, para provocar deliberadamente no meu site, Conversa Fiada, só me refiro à Lei de Médios. A Lei de Médios da grande presidente Cristina Kirchner, que se elegeu e reelegeu sem dar uma única entrevista a um jornal do PIG. Ela não falou com ninguém. Mandou todo mundo à China, para a Patagônia. Não deu entrevista para o Globo, não deu entrevista para a Folha, não deu entrevista para a Veja, não deu para ninguém. E o que ela fez? Uma lei de médios. Porque lá tinha uma Globo, que é o Clarim, e ela botou o Clarim na linha. E o que mais que ela fez? Ela comprou o campeonato nacional. Comprou o campeonato nacional argentino e distribuiu através da TV pública para todas as outras emissoras. E aí, no canal dela, o Ibope, e é o Ibope do Brasil,
começou a dar um Ibope menor do que quando era exibido no canal da Globo, de lá, o Clarim, ela denunciou o Ibope e contratou um IBGE, e aí a audiência do canal público subiu. Mas houve uma crítica muito dura, Cristina Kirchner, por sim. causa do controle do papel. Também. Porque disseram, olha, ela não está exercendo a censura direta, mas está controlando a distribuição de papel jornal, logo é um tipo de censura. Como é que foi? Como é que os jornalões da Argentina ficaram donos do papel? Durante o regime militar, eles se apropriaram da indústria do papel argentino. Eles se apropriaram. É época de Videla, daquele povo. Se apropriaram da indústria do papel. Então, ela não tem o direito, de retomar a indústria do papel para os seus antigos acionistas e fazer com que esse acesso ao papel seja mais democrático? Não. Não. O papel tem que ser monopólio da La Nación e do Clarim. Imagina você se no Brasil toda a produção de papel de imprensa tivesse na mão dos filhos do Roberto Marinho e dos filhos do Frias. Como é que ia ser? Voltando ao nosso quintal. O que é que você acha que pode ser feito aqui do ponto de vista dessa lei de médios, que você se refere? Muito simples. Mas a gente observa, por exemplo, só para citar um exemplo muito rápido, que nesse momento nós estamos com quase 5 anos sem o funcionamento do Conselho de Comunicação do Senado. Isso é uma grande obra, é um dos grandes momentos da carreira do presidente José Sarney. E o presidente José Sarney tem 5 anos que não nomeia. Não, ele deve estar. O nome deve estar embaixo da cadeira dele, ele fica sentado ali e não levanta. Ele não levanta. Dessa cadeira ele não levanta. Não levanta por quê? Porque a Globo não deixa. Eu me dava muito bem com o senhor Antônio Carlos Magalhães. Era um bom informante. Antônio Carlos Magalhães, para falar mal dos outros, era um ótimo informante. Nunca falava dele. Mas ele falava, é o Fernando Henrique, o Zé Serra. Ele contava tudo que ele podia contar. Uma vez eu perguntei, por que não vai aprovar essa comissão de comunicação que está prevista na Constituição? Ele falou, porque a Globo não quer. A Globo não quer, meu filho. Sim, o Antônio Carlos tinha essa propriedade, né? O lobby é assim tão escancarado? Meu querido, e o senador Evandro Guimarães, era o senador da República, o lobista mor da Globo, ele era recebido no Congresso Nacional com as honras e os privilégios de um senador da República. A saída poderia ser o fortalecimento da TV pública, como TV Câmara, onde estamos? É uma das saídas. A outra saída é você pegar o projeto do Franklin, aquele que o Lula pediu ao Franklin já na prorrogação. Teve o primeiro tempo do governo Lula, teve o segundo tempo do governo Lula. Quando estava na prorrogação, ele pediu uma lei de médios ao Franklin. O Franklin fez um trabalho exemplar. Mandou buscar gente do mundo inteiro para mostrar que a regulação não tem nada a ver com censura. E fez um projeto de lei lindo, pelo que se conhece, e entregou para o Paulo Bernardo. Paulo Bernardo pegou o projeto do Franklin, disse meia dúzia de desaforos contra o Franklin, tratou aquilo como um trabalho de segunda categoria e botou o trabalho do Franklin debaixo da pilha. Em cima da pilha tem as 3 leis de médios que o Sérgio Mota fez para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique deixou na gaveta dele lá, no Ministério da Comunicação. Pimenta da Veiga trancou a gaveta. O Paulo Bernardo foi lá, destrancou a gaveta, pegou o projeto do Franklin e botou embaixo do Sérgio Mota. Agora, o que falta? Agora o PT me faz um congresso para dizer que vai discutir o marco regulatório. Discutir o quê, mano? Eles estão no poder há 9 anos. O PT está no poder há 9 anos. E ainda não discutiu? Agora, curiosamente, a grande imprensa, e aí, voltando àquela história, sempre acusa esse marco regulatório proposto pelo Franklin, naquele formato que ele desenhou, como uma tentativa de censura. Então, peraí. É sempre caracterizado como censura. Faz o seguinte, estão querendo nos censurar. Posso te dar uma ideia de programa? Não? Posso te dar uma ideia de programa? Pega o Franklin e o diretor da ABERT, o presidente da ABERT, o gênio da ABERT. Quem é o gênio da ABERT? Quem é o cérebro da ABERT? Não tem. Não tem. Arruma um gênio da ABERT, põe aqui, e o Franklin aqui e você no meio. E deixa o pau rolar. Essa história da censura não resiste a 3 minutos de conversa com o Franklin. O Franklin tritura, faz assim, ó. Você sabe como é que o Franklin terminou agora um debate de que eu participei em Porto Alegre com a Associação
dos juízes de primeira instância de Porto Alegre. Terminou a exposição dele assim. Não sei onde é que está aqui, mas eu acho. Terminou a exposição dele assim, ó. Qualquer modificação do marco regulatório no Brasil tem que começar e acabar aqui, ó. A Constituição do Brasil. É por aqui que se começa a mexer na mídia brasileira. Dentro da Constituição. Artigos 220, 221, 222, 223. E vai lamber sabão, entendeu? Desculpe. Paulo Henrique, voltar um bocadinho agora para a questão da cobertura política, que é o nosso foco principal no comitê de imprensa. Você gosta da cobertura política? Não estou falando da cobertura econômica, que até ela, de certa forma, por aí tem sido até, de certa forma, elogiada. Mas a cobertura política que fazemos hoje, esse pessoal está preparado para fazer uma boa cobertura política? Não, porque a imprensa, esse PIG, discute a maneira pela qual se inviabilizará o governo Dilma. É isso. No fundo é isso. Como é que o governo vai dar errado? Não há uma discussão sobre a substância do Código Florestal. Não há uma discussão sobre a substância da reforma política. A proposta Fontana, do Henrique Fontana. Não há uma discussão sobre a substância desse fundo de pensão dos servidores públicos, que é uma medida revolucionária que vai ser tomada, que mexe com 1 milhão de servidores públicos do país. Pois é, uma e mais, resolve em boa parte o problema do orçamento da União com a solução para o problema do déficit da Previdência. Pois é, mas essa sua observação vem ao encontro de um debate que nós travamos na academia em relação à questão da cobertura da substância e não da cobertura da picuinha. Da picuinha. Por quê? Porque a gente abre o jornal, tem picuinha, tem muita picuinha. Aí você vai dizer, mas vem cá, o Código Florestal é o quê? Aí fica os ruralistas contra o governo. Aí o PIG diz assim, aprovado na Câmara o projeto do Código, do relatório Aldo Rebelo, e foi uma grande derrota do governo. Tá legal. O placar foi 400 a 100. Vai para o Senado, 59 a 10. Como é que o governo perdeu, meu? Como perdeu? Os verdes, os ambientalistas, né, os marinistas, a blablarina, como eu digo, né, aquela senhora de chale, tem 10% do Congresso Nacional, logo da sociedade brasileira. É nada. Vai ver que tem anarquista, monarquista, mais do que verde no Brasil. E, no entanto, o verde ocupou a mídia. Entendeu? O verde agora é chique. É chique. Entendeu? O verde fala inglês. Perdeu o inglês. Não. É que verde, meu. Agora, contra Belo Monte. A Juliana Paz é contra Belo Monte. Não vai tirar um índio de casa. Não vai sair um índio de casa. Agora, isso aí, para mim, é subterfúgio ou manobra lateral. Eu não quero ter delírio persecutório, não quero ser acusado de brisolista, né, que via, né, as perdas terríveis, as perdas internacionais. Não. Isso aí é desvio de conduta para não discutir as questões centrais da sociedade. As questões centrais da sociedade brasileira, na minha opinião, é que o Brasil ainda é, apesar de todo o progresso, um país essencialmente injusto, desigual. Entendeu? Essa elite marginaliza o pobre, não quer saber de pobre. Entendeu? Eu prefiro discutir a injustiça. Eu prefiro discutir essa questão a discutir o verde, por exemplo. Porque eu acho que o verde não está em perigo. Quando veio o presidente Bush ao Brasil, o Bush pai, que era muito mais inteligente que o filho, se é que é possível dizer que alguém seja menos inteligente que o Bush filho, é impossível. Não há hipótese, a menos que esse cinzeiro aqui seja menos inteligente do que o Bush filho. Mas, enfim, ele veio na Rio 92 e aí resolveu dar uma gorjetinha, né, um capilé,
de 100 milhões de dólares para o Brasil proteger a Amazônia. Aí fomos para a entrevista coletiva, lá no Rio Centro. E aí eu levantei, President Bush, quando o senhor voltar agora para os Estados Unidos, para Washington, lá para a base aérea de Andrews, durante mais ou menos umas 3 horas, o senhor vai voar sobre a floresta amazônica. E o senhor acha que 100 milhões de dólares servem para quê? Pingo d'água naquela vastidão. Entendeu? O que ele respondeu? Eu tinha feito no Fantástico, antes dele chegar, uma matéria sobre a devastação nas florestas do Pacífico Noroeste nos Estados Unidos para tirar madeira e vender para o Canadá, para a China e para o Japão, que saía pelo Pacífico. Eu fui lá, filmei tudo, peguei helicóptero, tudo devastado. Todas essas cenas aí que o Jornal Nacional mostra, o Brasil está acabando, aliás, o desmatamento aqui está diminuindo. Eu mostrei lá. Sabe o que o Bush fez? Queremos dizer que as florestas do Pacífico Noroeste agora estão muito preservadas e tal, defesa do meio ambiente, o verde. Por quê? Porque o embaixador deve ter dito para ele, olha, esse murrinho aí foi lá no Pacífico Noroeste. Vai te chatear. Mas ele não falou dos 100 milhões, não. Paulo Henrique, vamos já nos encaminhando de novo para o final. Vamos embora. Deste segundo programa. Eu queria saber de você agora o que é que você acha dessas novas mídias do ponto de vista da popularização e da democratização da informação. Será que a gente consegue sobreviver através da internet? O fluxo de opinião dentro da internet resolve o problema? Ou o jornalismo institucional, como conhecemos, jornais, as revistas, as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, continuam sendo imprescindíveis? Eu acho que a internet é um progresso fabuloso, tem um papel político descomunal. Mudou o jogo político. Hoje ela abre caminhos que não estavam abertos antes, ela promove um debate que não havia antes, ela divulga ideias, vamos embora, a gente vai em fileira aqui, 40 ideias, 40 coisas maravilhosas que a internet fez. Mas não substitui a ação política. A linguagem da democracia é a política, como diz o grande brasileiro Ciro Gomes. É a política. É o partido. É a atividade da comunidade. Haver um movimento organizado no sentido de desprestigiar instituições. É claro, partido, mas é claro, eu ia chegar lá. Toda vez em que você desmoraliza o Congresso, não estou dizendo que aquilo ali é tudo de mado superior, não estou dizendo, ao contrário. Ali tem uns demôniozinhos instalados, mas tudo bem. Quando você desmoraliza o Congresso e transforma o político no vilão, você tira o poder da política e leva para onde? Para onde? Para a sala do almoço, na sede do banco na Avenida Paulista. A política sai de Brasília, sai daquelas laranjas invertidas do Niemeyer e vai para onde? Vai para a mesa de open. Vai para os bancos. Vai para os analistas, os especialistas, os economistas. Pula para o poder econômico. É claro, é evidente. É evidente. É isso que se quer. E é por isso que me irrita profundamente quando eu vejo, por exemplo, o programa Bom Dia Brasil, e você pode chamar o Ali Câmara para vir se explicar aqui, o Bom Dia Brasil, que passa o tempo todo falando mal de político. Me dizia o Baby Bocaiúva, o meu amigo Baby Bocaiúva, saudoso Baby Bocaiúva, que me disse uma vez, a maior virtude do Congresso é estar aberto. Entendeu? Que não há substituto. Mais vulnerável, mais aberto, mais escancarado.